Deus quer falar com você sobre as suas preocupações. Se esse vídeo chegou até você, não por esse vídeo, fica até o final, porque Deus vai trazer conforto em meio às suas tempestades. Amém? Vim aqui trazer essa palavra para vocês, que Deus colocou no meu coração a respeito das preocupações, né? Nesse tempo que nós vivemos, nesse mundo imediatista, nesse mundo de redes sociais, nesse mundo onde a gente vê todo mundo conquistando, né? Conquistando as suas coisas, onde tudo é para ontem, só acontece uma coisa com nós mesmos. Gera dentro de nós ansiedade de querer conquistar aquilo que a gente vê, de querer ter aquilo que outras pessoas têm, mas a gente tem que entender que para cada pessoa é um plano, há um propósito e há um tempo para se cumprir todas as coisas, né? De repente, alguém que você vê que já tem sua casa própria, ou seu casamento já estabelecido, ou viagens, ou seja o que for, e você ainda não conseguiu, não é de repente ainda o seu tempo. Chegou o tempo para aquela pessoa, mas não o seu tempo. E isso tudo nos causa, como eu falei, frustração. E Deus tem hoje uma palavra para você sobre o processo que você está passando, você está enfrentando. Deus vai falar com você através desse vídeo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Né? Que nós não andemos ansiosos, mas em oração e súplica no Espírito, a gente apresente aquilo que está no nosso coração, os nossos desejos, os nossos sonhos, aquilo que a gente quer conquistar, apresente a Deus. E já agradecendo pelas conquistas. Já agradecendo pelas conquistas. Essa é uma chave, né? E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Eu sou nova aqui no YouTube, se eu não me engano esse é o meu 4º vídeo. Confesso que com bastante resistência eu tô fazendo os vídeos, porque eu ainda tenho muita timidez para falar nas câmeras, para desenvolver, mas eu tô fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração e Ele pediu para falar com vocês, mulheres, e é isso que eu estou fazendo. Então, minhas lindas, minhas virtuosas, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Eu vou ser breve, mas o que eu vou falar aqui eu espero que ajude. Ajude a vocês entenderem pelo processo que vocês estão passando. Eu estava enfrentando uma crise muito grande de preocupações, de ansiedade, de querer que acontecesse as coisas amanhã do jeito que eu queria, tinha que acontecer. E o que estava me ocasionando? Deixa eu falar o porquê. Eu estou em construção, e meu esposo estamos construindo a nossa casa, e eu estou passando por um período de tempo na casa dos meus sogros. E tem sido tempos difíceis, não que meus sogros sejam más pessoas, não, eles são maravilhosos. Mas quando a gente casa, a gente quer a nossa casa, a nossa liberdade, nosso ir e vir, eles também, a liberdade deles. E isso tudo me ocasionou o quê? Não, eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer do meu jeito para acelerar essa construção da minha casa, da nossa casa. E eu vou tentar fazer do meu jeito para ajudar meu esposo, não sei o que, como nós somos, né? A gente sempre tenta dar o nosso jeito. E eu abri loja, fechei loja.
fiz curso e não concluí. Eu comecei tanta coisa e aquela motivação de começar, de querer fazer, e daqui a pouco esfriava e não fazia. E o que me trouxe isso tudo? Frustração, muita irritabilidade, muita ansiedade, crise de ansiedade de não conseguir dormir, de atacar coceiras pelo corpo todo, de eu querer dar o meu jeito e fazer do meu jeito. Como eu falei no meu último vídeo, a palavra do Senhor, ela é tremenda. Ela serve para todas as situações da nossa vida. Que toda vez que alguém na Bíblia tentou dar um jeito, as coisas deram errado. Quando nós tentamos dar um jeito pelas nossas próprias mãos, as coisas dão errado. Deus parece que olha lá do céu e fala assim: deixa eles, vamos ver até onde eles vão, porque eles estão dando o jeito deles, então eu me retiro. E não é assim na nossa vida, a gente está sempre querendo dar o nosso jeito. Como Sara tentou dar o jeito com a escrava dela para dar um filho para Abraão. Só que era ela, Deus falou que ela ia gerar, não a escrava. E há uma guerra no mundo até hoje por causa de uma atitude impulsiva, impensada. E é assim na nossa vida. Causa frustração, causa dor, causa ansiedade, causa depressão, causa um monte de coisa em nossas vidas, né? Eu quis fazer do meu jeito, sem a direção de Deus. E quando a gente faz as coisas sem a direção de Deus, o que acontece? Nós vamos nos afastando da presença de Deus. Porque a gente está com a cabeça voltada para tantas coisas externa, que o nosso interior esquece do principal. Como que você vai ouvir a direção de Deus se a sua cabeça está preocupada, ansiosa, querendo dar um jeito? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você não está tendo o direcionamento do Espírito Santo de Deus, para você ter o direcionamento do Espírito Santo de Deus, você tem que estar no secreto. Vocês têm que estar na intimidade, mergulhada em Deus. E o externo ocupando o lugar de Deus vai dar o quê? Errado. Vai dar errado. Então o que eu descobri com isso tudo? Que quem estava sendo construída nesse momento, nesse meu vale, que eu posso dizer que eu estava passando por um vale, nesse meu deserto, era eu que estava sendo construída. Eu estava querendo construir, mas quem estava sendo construída era eu. O Senhor estava construindo em mim aquilo que Ele queria. O Senhor estava construindo em mim aquilo que Ele queria. A palavra diz em Isaías 55, versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu estava com pensamento, eu estava fazendo plano, eu estava dando o meu jeito, mas o caminho era outro. O pensamento que Deus tinha para mim era outro. A construção que Deus queria era em mim. E era isso que Ele estava fazendo esse tempo todo. E eu sem enxergar, eu querendo que Ele me edificasse para o propósito que eu mesmo planejei, que eu mesmo tinha pré-estabelecido. Mas quem sou eu sem Deus? Quem somos nós sem a direção de Deus? Nós vamos cair, nós vamos falhar, nós vamos nos frustrar, nós vamos viver em círculos, enquanto a gente não estiver em comunhão com o Espírito Santo e entender o que Ele tem para mim e para você. Nós vamos continuar em nossos desertos. E enquanto a gente não enxerga, enquanto a ficha não cai, que nós estamos indo por um caminho errado, que não é o caminho que o Senhor quer pra gente,
Deus arruma um jeito de nos paralisar. Deus arruma um jeito de nos frear. E Ele pode nos frear de diversas formas. Ele pode nos frear de diversas formas, minhas virtuosas. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Disso tudo, desse deserto todo, dessa preocupação toda, dessa ansiedade toda, que eu estava vivendo, de querer dar o jeito, da minha maneira, com as forças do meu próprio braço, sem pedir direção a Deus. Às vezes, muitas das vezes, eu até parei, orei, ajoelhei, jejuei, pedindo direção a Deus. Mas eu creio que eu mesmo, pela minha carne, pela minha própria vontade, eu falava que Deus estava comigo naquele propósito, naquele negócio. E não estava. Quanto mais eu forçava para dar certo, mais dava errado. Mais irritabilidade eu ficava, mais ansiosa eu ficava, mais sem dormir eu ficava, mais longe do Senhor eu ficava, porque eu já não orava mais, eu já não tinha mais aquele momento de adoração com Deus. E entenda que aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nos traz paz. Vai acontecer rápido? Não. Vai ser de um dia para o outro? Pode acontecer, sim. De repente do Senhor é para todos. Mas leva tempo. É degrau, é caminhada. Mas mesmo com dificuldade, mesmo com degrau, mesmo com caminhada, isso não nos afasta da presença dele, isso não nos tira a paz. Se tira a paz, se nos tira da presença do Senhor, não vem de Deus. E como eu estava falando, Deus pode nos paralisar de várias formas para nós enxergarmos que Ele tem que ser o principal e que nós temos que estar íntimo, atento à voz dele. E sabe qual foi a forma? Que Deus falou assim: eu vou acabar com as tuas preocupações, eu vou acabar com o teu jeitinho, eu vou fazer você se acalmar, eu vou fazer você frear. Ele me fez gerar novamente. Glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é sensacional. Eu fiz aniversário ontem, dia 6 de janeiro. Saí com meu esposo me levou para passear, para jantar fora. E hoje pela manhã eu fui pedir meu anticoncepcional e pedi um teste de gravidez porque eu estava sentindo meus peitos doendo, meus seios doendo, e eu fui pedir um teste de gravidez. E quando eu entrei no banheiro para fazer o teste, eu falei assim: Senhor, eu não quero ter filhos agora, novamente. Eu fiz 42 anos ontem. Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Eu fiz o teste, vim pro quarto, falei com meu esposo indo trabalhar, falei: vou fazer antes de você ir trabalhar, para nós termos a resposta, para você não sair ansioso. E o que deu no teste, subiu rápido, aqueles tracinhos, 2 tracinhos fortíssimos. Foi esse o jeito que Deus usou para me frear, para falar: eita, minha filha, acalma um pouco, para um pouco, espera um pouco. Tira agora a sua mão e deixa eu fazer do meu jeito. Glória a Deus que é um filho, porque um filho é bênção do Senhor, é alegria. Foi uma mistura de emoção, não sabia se eu ria, se eu chorava. Meus filhos me abraçaram, choraram, meu esposo olhou pro teste 10 mil vezes. Ficamos muito felizes, graças a Deus. Mas o que eu quero trazer para vocês é: Deus, se a gente não enxerga por bem, Deus arruma um jeito de nos paralisar, para que o propósito dele se cumpra na minha e na sua vida, né? Entenda que eu tive que... O que está acontecendo comigo agora? Estou retrocedendo. O que eu tenho para falar para vocês? Entenda que antes de vocês avançarem, vocês vão ter que retroceder.
E esses momentos nos deixam confusa, me deixa confusa, eu tô confusa. Tudo novo de novo para mim. Tantos planos, eu fiz tantos planos. Mas quem dá a última palavra é Deus. Então, o que adiantou tanta preocupação, tanta coisa, eu tentar tantos meios, tantos jeitos? Só me trouxe ansiedade, irritabilidade. Eu deixei de viver o dia presente. Porque quando a gente está ansiosa, quando a gente está muito preocupada, a gente deixa de viver o dia presente. Porque a gente só está pensando no futuro. Passaram-se vários dias, meses à minha frente e eu não vivi aquele dia. Eu deixei muitas das vezes de sorrir, eu deixei muitas das vezes de ter tempo com meu esposo, agradável, com meus filhos, porque eu estava pensando no amanhã. Só me fez mal, eu perdi tempo, e tempo é precioso. Eu perdi tempos preciosíssimos. Mas eu estou aprendendo com isso tudo. Vai vir mais um filho, graças a Deus, uma bênção. Vai me frear de algum modo, vai fazer eu refletir nas minhas ações, vai fazer eu ficar mais no secreto. Aleluia. Fazer eu ter mais tempo para Deus, para que os planos dele se cumpram. Mas com isso tudo, tenha certeza de uma coisa. Tenha certeza de uma coisa, que a vontade e a direção de Deus são sempre melhores do que as nossas. Mesmo que hoje pareça que tá dando tudo errado, mesmo que hoje pareça que não tá legal, mas a vontade de Deus, ela é soberana. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Para quê? Para o fim que a gente mesmo espera. Para aquilo que a gente tanto sonha, tanto almeja. Os pensamentos dele são melhores. E no final vai ser concluído os sonhos, aquilo que a gente espera. Porque Deus tem prazer. A palavra diz que Deus tem prazer de realizar os sonhos dos nossos corações. Aleluia. E o que eu estou aprendendo com isso tudo? Que mesmo sem entender, devemos obedecer, confiar e esperar aquilo que Deus mesmo tem. Deus planejou para mim e para você, o propósito dele mesmo sem entender, confiar e esperar. Porque, como foi falado, o que ele tem pra gente é muito melhor do que a gente espera. A palavra diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há momento que Deus só quer da gente intimidade, tempo com Ele, para a gente entender qual é a direção que nós devemos seguir. E é nesse momento que a gente está preocupada, ansiosa, que a gente perde o tempo com Deus, que Ele nos resgata e fala: filha, eu não vou te perder. Vem aqui, se achegue a mim, venha ouvir a minha voz. Venha tirar tempo comigo para que eu te dê a direção. Aleluia. Aí sim resulta na plenitude do que Deus tem para mim e para a sua vida. A plenitude de Deus se conclui na nossa vida. E essa plenitude não nos traz preocupação, ela nos traz paz. Ela nos traz paz.
Então, minhas virtuosas, se vocês estão preocupadas com o dia de amanhã, entenda, vá para o secreto, jejue, tire tempo com Deus, que Ele vai tirar todas as ansiedades, toda a preocupação do seu coração, e Ele vai te direcionar para o alvo, para o propósito que Ele tem para a sua vida. Tire tempo com Deus, faça um propósito, ore mais, se entregue mais, se lance mais na presença de Deus. Não espere Deus te frear de alguma maneira não tão agradável como foi comigo uma gestação. Porque, como eu falei, Ele pode usar vários jeitos de nos frear para que a gente esteja atento à direção do Espírito Santo. E que nessa noite vocês fiquem com essa palavra abençoada vindo de Deus para os corações de vocês. E eu queria orar por vocês agora, nesse momento. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, diante da Tua presença agora aqui, Senhor, eu entro, te entregando, Senhor, todos esses corações aflitos, preocupados com o dia de amanhã. Nós bem sabemos, Senhor, que nada adianta nós nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque até as aves do céu, elas comem, têm onde dormir, porque o Senhor sustenta cada uma delas, quem dirá nós que somos suas filhas. Então, Senhor, toma esses corações, toma toda a ansiedade, toda a depressão, toda a frustração, toda a irritabilidade, tudo aquilo, Senhor, que causa, Senhor, preocupação. Que o seu agir, Senhor, que os seus caminhos, Senhor, seja estabelecido nessas vidas. Que cada uma de nós, que cada uma dessas mulheres que estão ouvindo nesse momento, Senhor, esteja atento à tua direção, ao teu falar. Gera nelas, Senhor, um coração contritado, um coração, meu Deus, sedento da tua presença, da intimidade da tua palavra, Senhor. Para que elas venham ouvir a tua direção. Em nome de Jesus, Senhor, sustenta cada uma das suas filhas. Em meio à dificuldade, Senhor. Em meio, Senhor, o caos desse mundo. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal, compartilhe essa palavra com aquelas que também estão preocupadas, precisando de uma direção. E escreva aqui nos comentários o que mais vocês gostariam de ouvir, de saber. E ajude esse canal a crescer, porque o que eu estou falando não vem de mim, vem do Senhor. E a palavra precisa ser espalhada. Amém? Obrigada. Fica até o próximo vídeo. Tchau.